Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson e neste vídeo nós vamos responder aqui, né, o amigo, aqui, né, Deuses e Homens. É um canal aqui, né, que um leitor, um membro do Logos, que nos apoia aí, certo? Eu agradeço o apoio de todos vocês aí, todos que apoiam o meu trabalho, tá? E que apoiam o meu trabalho aí e que pediu para que eu respondesse esse vídeo aqui, tá? Que se chama A Construção do Mito Jesus. Tá bom, pessoal? Porque, como vocês sabem, todo aquele que apoia meu trabalho aí pelo Pix, pela conta, tem direito de pedir vídeo e resposta, certo? Aí eu faço o vídeo, vou analisar e vejo aí, vou fazer um vídeo e resposta, tá bom, pessoal? Então, desde já peço para que vocês se inscrevam no meu canal, curtam e divulguem, tá bom, pessoal, esse vídeo. Que aqui o nosso intuito aqui é para responder os argumentos, tá bom, pessoal? Eu não conheço aqui. Eu só estou respondendo aos argumentos dele, tá? As alegações dele. Porque como nós vamos ver, pessoal, eu não fico vendo esses vídeos simplistas, tá? Já falamos sobre isso, tá? Muitos desses vídeos de ateístas, céticos, são simplistas, tá? Eu não gosto disso, porque minha preocupação, a questão é com as pessoas que veem esses vídeos e tomam ali com verdade. Por quê? Não citam muitas vezes fonte, não citam referências, não citam bibliografia, tá? E eu cito aqui, tá? Então, aqui para vocês, tá? Então aqui nós vamos ver o que o amigo diz aqui, tá? Vamos analisar aqui alguns pontos, tá? Deixar aqui na descrição desse vídeo os links aonde você pode assisti-los. As pessoas em geral, quando querem saber sobre a vida de Jesus, de certa forma ficam limitadas a usar os 4 evangelhos que estão na Bíblia. No caso, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá, certo. Por quê, pessoal? Porque nós podemos sim levá-los como documentos históricos. Todos, a maioria dos acadêmicos, quem estuda sabe disso, pessoal. Então, por isso que eu peço, por favor, pessoal, para vocês, antes de vocês verem um vídeo assim desse, pesquisem, estudem, vejam se é verdade mesmo, tá bom, pessoal? Porque tudo é importante vocês analisarem as referências, as fontes. Eu vi aqui que o amigo não cita fontes, não cita muitas fontes. E isso é delicado, né? Então, por que nós podemos? Porque nós podemos, sim, levar o Novo Testamento, os Evangelhos, como documentos históricos a sério, sim. Vocês podem ver lá no livro do Craig Blomberg, né, que escreveu A Confiabilidade Histórica do Novo Testamento, dos Evangelhos. Né? O link está aqui na descrição, tá bom, pessoal? E vocês podem saber mais. Já falamos muitas vezes sobre isso, tá? Porque eu não vejo esses céticos utilizarem essa mesma análise deles, né? Eu estou falando aqui, não estou preocupado com esse vídeo, eu estou preocupado com as pessoas que assistem para tomar como verdade. E aqui meu objetivo é falar a verdade, tá? Então, eles não usam essa mesma análise para outros escritos históricos da antiguidade, não usam. Né? Não vão fazer lá a mesma coisa para obras como de Sócrates, né? Aristóteles, não vão fazer pelas obras de Júlio César, não vão fazer pelas obras ali sobre a existência de outras pessoas, como Alexandre Grande. Não, é só sobre Jesus. E já falamos sobre isso. Temos mais evidências para Jesus do que para Tibério César, que foi o imperador da época de Jesus. Corretamente entendido, porque Jesus foi uma figura ali itinerante, um rabino, ali, com a sua mensagem ali no território das ideias. Tibério foi imperador. Então não tem como igualar uma figura política com Jesus ali na questão, no contexto. Então não dá, pessoal, para vocês analisarem o Novo Testamento com um viés atual, viés positivista, um viés cientificista. Não dá. E esse pessoal que normalmente é isso, é cientificista, né? Então podemos sim levar o Novo Testamento como documento histórico, sim. Tá? Tudo. Esses não são relatos de testemunhas imparciais. Como você sabe disso? Como você sabe disso? Até agora eu não vi nenhuma fonte, né? Então nós vemos lá que o próprio F.F. Bruce, pessoas que se dedicaram a vida inteira para estudar o Novo Testamento, os livros, e decidiram ali, concluíram que são sim confiáveis, são sim relatos que podem ser levados, não são só teológicos, são também históricos. Né? Lucas mesmo, que foi um médico, ele entrevistou pessoas que foram testemunhas oculares. E nós já falei, que o intervalo entre o tempo dos eventos e escritos relatos foi muito curto comparado a outros escritos da antiguidade. Então nós temos nesse sentido mais confiabilidade, sim, nesse sentido,
para o Novo Testamento, sim, tá bom, pessoal? E como C.S. Lewis disse, e C.S. Lewis não foi palpiteiro de YouTube, ele foi estudioso. Ele diz o seguinte, que não teve tempo no Novo Testamento para se desenvolver lendas e mitos, tá? Ou seja, as testemunhas ali estavam vivas ainda. O amigo aqui dá a entender que teve invenção de lendas, inclusão, sempre esse papo fiado de ateístas de YouTube, né? Palpiteiro de YouTube. É aquela pessoa que chega ali, não cita a fonte, não cita livro, não cita nada. É o que sai daqui, né? Então nós vemos que sim, eles podem ser levados a sério sim, tá? Veja um e-book aqui, Evidência da Ressurreição de Jesus, que está aqui na descrição, o link oficial, está tudo ali, as evidências, está tudo aqui. Eu já falei para vocês. Um registro histórico isento, feito por pessoas neutras. Não é. Eu já respondi o amigo aqui, ponto por ponto aqui no artigo, né, refutando o vídeo A Construção de Jesus. Está aqui, tá? Porque vocês sabem, todo aquele que me apoia por Pix tem direito a pedir vídeo resposta aqui, tá? Então já fiz a resposta aqui ponto por ponto, eu não vou ler tudo, pessoal, é muita coisa, porque a questão não é que os argumentos do amigo aqui são profundos, são simplistas e muitas vezes repetidos de outros ateístas, a mesma ladainha, a mesma coisa já refutada, não é que eu estou preocupado com isso, só que a questão que é importante nós falarmos a verdade, para que pessoas sejam bem informadas, certo? Então aqui ele alega, ó, os evangelhos como relatos tendenciosos e não históricos, tá? Essa alegação ignora o fato de que muitos documentos históricos reconhecidos foram escritos por pessoas envolvidas nos acontecimentos. Quer dizer, ora, se eu gosto de futebol, vou escrever um livro sobre futebol. Tá? Se eu gosto de beisebol, eu vou ler sobre beisebol. Interessante o amigo ali, né? É incrível. Eles falam a mesma coisa repetida, repetir que outras pessoas falam, né? Por exemplo, Plutarco escreveu sobre a vida de figuras gregas e romanas com interesse filosófico e político, mas seus relatos ainda são considerados fontes valiosas. Tá? Nós vamos ver isso depois, o que são realmente os evangelhos, como eles devem ser chamados, categorizados. Tá? Como Raymond Brown observa, os evangelhos têm um claro propósito teológico, mas isso não elimina o valor histórico de seus conteúdos. Brown afirma que os evangelhos contêm elementos de tradição oral, quer dizer, a tradição oral, como nós não tem nada a ver com essa invenção que ele está falando aqui, de telefone sem fio, essa baboseira. Não, pessoal, era sério. Os judeus levavam muito mais a sério que nós essa questão da transmissão oral. Não podia ter falhas ali. Não, entendeu, pessoal? Não é que nem hoje, que é fácil você alterar uma coisa, uma mensagem. Não, naquela época não. Os judeus levavam a sério a memorização dos oral, tradição oral, certo? Que remontam a Jesus histórico, tá? O historiador Michael Grant também argumenta que a abordagem crítica dos evangelhos pode extrair informações históricas sobre Jesus. Olha só, pessoal. Então, tem um historiador sério que fala essas balelas aí, tá, pessoal? Simplista de groselha. De que, não, os evangelhos são tendenciosos, são teológicos, são invenções, são míticos, sem citar fonte nenhuma, né? Vamos ver se eu vou aguentar ver esse vídeo. Vou aguentar até onde, vamos ver, aguentar responder isso. Disso. São relatos feitos por pessoas envolvidas com a causa cristã, né? Pessoas que, na realidade, estavam defendendo as suas crenças. E não... Ué, peraí, se eles presenciaram, se eles foram testemunhas, já vimos que não teve tempo, não foi 100 anos depois dos eventos, foi coisa de anos dos eventos. Paulo, em 1 Coríntios 15, 3, relata um credo cristão que já estava em uso há tempos ali, isso 5 anos depois da crucificação de Jesus. Ora, né? Ou não teve tempo para desenvolvimento de mitos. Então, se eles estavam escrevendo ali, não é que eles eram propagandistas, eles eram propagandistas, eles estavam divulgando o evangelho, porque a ressurreição foi um evento tão grande que eles divulgaram pelo mundo inteiro. Fazendo um relato histórico desinteressado da causa. Portanto, né, não podemos deixar de mencionar que são relatos tendenciosos. Né? Não são relatos tendenciosos, amigo. Isso é sua opinião, tá? Não concordo com isso, porque você não está citando fontes, tá? Você não interage aí com... Não estou vendo interação com outros, você não interage com outros estudiosos que contra-argumentam isso pesado, tá? Nós vemos ali que os discípulos tiveram motivo para isso, tá? Para eles relatarem. Então não foi isso aí, simplesmente tendencioso. Não foi tendencioso, eles presenciaram. Uma verdadeira propaganda da fé. Vou colocar a velocidade aqui maior. Deixa eu ver. Além disso, são livros escritos décadas depois dos acontecimentos.
Quais as fontes você tem para isso? Vou começar aqui. Me fala quais as datas que você tem. Tá? Já vamos falar sobre isso, a questão de datação, que é muito sério. Tá? Resumindo, pessoal, o primeiro evangelho realmente foi Marcos. Tá? Ali basicamente no 40 ou 50. Depois Mateus, Lucas e João. Mas o importante é entender, todos eles, no Novo Testamento, no primeiro século. Não tem como duvidar disso. Não tem. Quem faz isso, quem fala o contrário, é um simplório de YouTube, um simplista, palpiteiro. Porque o Walter Robertson, que foi um grande estudioso do grego, datou todo o Novo Testamento dentro do primeiro século. Então, nós vemos aí, né? Escritores que apenas ouviram as histórias de Jesus, pela tradição oral. Histórias que foram, com certeza, alteradas, aumentadas ou até mesmo inventadas. Que provas você tem disso? Não vi nenhuma prova. É fácil você vir no YouTube e falar coisas, falar que, não, inventou, tudo mais. Não teve, pessoal. Vamos ver aqui o texto. Embora existam diferenças nos evangelhos, muitos estudiosos concordam que essas variações são características normais de relatos independentes de eventos históricos e não indicam falsidade ou invenção. Tá? Já falamos sobre isso, que os evangelhos, o gênero dos evangelhos é um gênero bioi, é um gênero de literatura, biografia greco-romana, mesmo de Plutarco lá e tudo, tá? Olha só, Richard Bauckham, olha aqui, pessoal, estou citando fontes. Em seu estudo Jesus e as Testemunhas, argumenta que a tradição oral do judaísmo do século I era altamente controlada, com forte compromisso em preservar com precisão as palavras dos mestres. Além disso, as discrepâncias do evangelho são justamente o que se esperaria de testemunhos oculares diferentes, relatando os mesmos eventos, como notado por Simon Peter Cole. Né? Vamos lá. O passar do tempo. Há muitas contradições nessas histórias, né? E os próprios escritores dos evangelhos fizeram muitas mudanças. Opa! Prova zero. Prova nenhuma. Não é uma prova disso. Alegou, não falou nada. Né? Então nós vemos aí, né, pessoal? Isso é muito dose. Porque nós vemos aqui, os céticos querem ver os registros históricos da vida de Jesus como não confiáveis. Então nós vemos aqui, o que eles dizem no caso, né? Vamos passar aqui. Há 3 razões para acreditar que os escritores dos evangelhos foram capazes de escrever uma história confiável. Então está aqui, tá? Eles eram testemunhos oculares, como no caso de Mateus ou João, ou associados próximos de testemunhos oculares. Marcos era um discípulo de Pedro. Olha só, pessoal, cada um tendo colaboração próxima. Olha, o testemunho ocular é ouro para a pesquisa historiográfica, tá? Não foram escritos 100 anos depois, foi escrito dentro das testemunhas vivas. Se alguém duvida da autoria tradicional dos evangelhos, realmente escrever os evangelhos, o estudioso da Bíblia, Dr. Brent Petrie, né, já fiz resenha do livro dele, ainda não tem no Brasil, acho, esse livro, mostrou que todos os manuscritos antigos têm os nomes tradicionais atribuídos a eles. Está lá no livro Defesa de Jesus. Além disso, não faria sentido deturpar a autoria de pelo menos 3 dos evangelhos, já que Mateus era um coletor de impostos desprezado e Marcos e Lucas não foram testemunhos oculares. Tá? Os evangelhos foram escritos logo após os eventos registrados. Todos os historiadores concordam que quanto mais próximos os registros históricos de um evento, mais preciso, né, do evento, mais precisos eles provavelmente serão. Então, olha só que interessante, pessoal. Tá tudo aqui, as evidências sugerem que Mateus e Marcos podem ter escrito seus evangelhos ainda mais cedo, antes de 62 depois de Cristo. Olha só, isso é incrível, tá? Porque aqui, podemos começar com Mateus e Marcos, que não poderiam ter sido escritos depois de 68 depois de Cristo. O antigo escritor cristão Irineu deixa claro que Mateus escreveu seu evangelho enquanto Pedro e Paulo ainda estavam vivos. Pedro e Paulo morreram durante a perseguição do Nero, que durou de 64 a 68. A maioria dos estudiosos concorda que Marcos escreveu seu evangelho antes de Mateus, colocando antes de 68 também. Tá? Então nós vemos aqui. Pessoal, olha, tá tudo aqui nos estudos. Craig Blomberg, tá aqui. Alguns estudiosos até mesmo recuam a prisão de Paulo em 2 anos, datando assim Atos do ano 60. Olha só. Lucas não dá nenhuma informação sobre o que aconteceu depois do apelo de Paulo a César. Então isso significa que testemunhos oculares certamente estariam vivos na época que os evangelhos sinóticos foram compostos. Mas isso o amigo não fala, né? Então aí. E terceiro, para que nenhum cético pense que mesmo 35 anos seja tempo demais para lembrar com precisão, podemos apelar aos seguintes pontos. Tá tudo aqui, pessoal. Se vocês quiserem, falam mais sobre isso, tá? Os apóstolos eram alunos de Jesus, que vieram com ele 3 anos e receberam instruções diárias, tá? Tudo aqui.
Vamos lá. E hoje nós vamos analisar algumas dessas mudanças e vamos analisar nesses 4 evangelhos que estão nas Bíblias atuais, que mesmo nesses evangelhos, que como já disse em outros vídeos, são uma pequena amostra da quantidade de relatos que existiam nos primeiros 300 anos do cristianismo, mesmo nesses evangelhos que foram filtrados, escolhidos a dedo, né, foram uma peneira teológica, mesmo assim nós observamos, nós vamos notar. Opa, não foi escolhida a dedo uma peneira teológica, amigo. Eles estão ali no Novo Testamento, os 27 livros, os evangelhos, 4 evangelhos, porque eles são históricos, eles foram, ao contrário desses outros que ele cita aqui, que foram apócrifos, né, que foram aleatórios, escritos por autores realmente anônimos, não sabe quem escreveu, são lendários. Esses sim foram ali, as igrejas, as comunidades conheciam as pessoas, eram autorizados. Então não foi por escolhido teologicamente, foi porque eles realmente são confiáveis, a igreja tinha critérios para eles estarem ali no cânon, tá bom, pessoal? A gente vê isso. Aqui, nessa consideração, a construção do mito Jesus. Nós vamos começar analisando do evangelho considerado mais antigo, que é o evangelho de Marcos, e depois vamos analisar os evangelhos de Mateus e de Lucas, e finalmente o de João, que foi considerado o último dos 4 a ser escrito. O próprio Jesus Cristo não escreveu uma linha sequer sobre sua vida, sobre seus ensinos, tarefa que supostamente foi assumida pelos seus discípulos. Entretanto, os primeiros discípulos, é pouco provável que eles fossem alfabetizados, devido ao elevado índice de analfabetismo que existia no primeiro século. Essa alegação de novo dos apóstolos, dos discípulos sendo analfabetos. Pessoal, essa balela é absurda, né? Já vimos que isso aí já foi refutado várias vezes, mas o pessoal ainda desinformado continua vendo esses vídeos palpiteiros, né? Onde temos aqui? A ideia de que os discípulos eram analfabetos é baseada em uma leitura excessivamente simplista da sociedade judaica do primeiro século. Segundo Craig Evans, é provável que muitos judeus, incluindo os discípulos, fossem funcionalmente alfabetizados em aramaico e hebraico. Além disso, mesmo que alguns não fossem escritores, isso não significa que não poderiam ter transmitido seus ensinamentos de forma confiável a outros que os registraram. Já vimos que muitos escritores, autores, utilizavam secretários. Então, eram incumbidos, era um trabalho para isso, né? Então, não era que inventados, eles tinham ali, eram testemunhas, eles ficavam ali supervisionando. Era muito sério, tá? Jesus não escreveu, mas a tradição oral, já vimos que é confiável sim, não teve tempo para essa invenção, como o amigo alega. Ou seja, a transmissão é totalmente confiável. Nós podemos ter absoluta certeza da tradição oral para ali o Novo Testamento, tá? Então, é isso que é importante entender. Tá? Então, não tem isso. Eles eram inteligentes, eles eram alfabetizados sim. Nós já vamos ver os equívocos que a Ami comete. Martin Hegel, né, argumenta que era comum na antiguidade que líderes religiosos ditassem suas memórias e ensinamentos para escribas mais letrados. Olha aí, tá vendo? Até mesmo outros autores fazem. Mas não, a birra dele é só com o Novo Testamento, né? Não sei porquê, né? Pessoal, já falamos, pessoal, muito desses céticos aí, com esse afã desesperado, porque logo esses canais desse pessoal vai estar aí, ninguém vai saber, ninguém vai lembrar mais, mas o Novo Testamento vai estar aí. Eles, pessoal, muitas vezes são decepcionados com essas coisas, eles têm algumas coisas emocionais, eles procuram jogar essas coisas que já são batidas, já foram refutadas, e para pessoas que não conhecem, eles vão pensar ali, que ele está falando a verdade sem análise. Então é preciso ver isso, tá bom? Vamos ver aqui, tá? Embora o aramaico fosse a língua materna dos discípulos, tá? O grego koiné era amplamente falado no Império Romano, especialmente em áreas como a Galiléia e Jerusalém, devido à influência helenística. Segundo a pesquisa de Darrell Bock, muitos judeus do século I, incluindo os discípulos de Jesus, eram bilíngues, falando aramaico e grego. Além disso, é possível que os ensinamentos dos discípulos sido registrados em grego e por outros seguidores de Jesus, que eram mais proficientes na língua, ou que os próprios discípulos tenham aprendido o grego com o tempo, dada a necessidade de comunicar-se com uma audiência mais ampla. Ou seja, é óbvio que eles tinham a necessidade de espalhar o evangelho, né, de defender ele. Ou seja, Jesus pode não ter escrito, por isso que houve a tradição oral, mas os discípulos viram necessidade da escrita e do registro. Porque que nós vemos
o amigo aqui não faz essa mesma dúvida com outros escritos de Homero, de Aristóteles. Não, ele não põe dúvida nenhuma. Não vejo aqui ninguém no YouTube fazendo vídeos duvidando da autoria de Homero, duvidando de Aristóteles, de Júlio César. Mas não, é só com a Bíblia, sendo que nós vemos que com a Bíblia tem mais confiabilidade, né? Ai, ai, ai. Vamos ver aí. Olha que interessante, né? Estudiosos estimam a taxa de alfabetização entre os judeus do primeiro século em torno de 10%, mas esse número é uma estimativa aproximada que recentemente foi questionada. Os judeus da época de Jesus davam grande valor à educação, pois levavam os mandamentos da Torá, né? Então nós vemos, pessoal, que isso é verdade. Eles eram alfabetizados, sim. Eles eram letrados, sim. E tanto Mateus, um ex-coletor de impostos, quanto Lucas, um médico, certamente não eram analfabetos. Estudiosos bíblicos há muito notaram que o grego de Marcos é simples e direto, o que sugere um nível mais baixo de educação, mas claramente não analfabetismo. Tá? Quanto a João, seu evangelho é mais filosófico, o que, como ele viveu mais que os outros discípulos, provavelmente reflete que ele pensou muito antes de colocar a caneta no papel. Né? Então nós vemos aí que se fossem inventados, os evangelhos fossem invenções, mitos e lendas, obviamente seria meio tudo igual ali, né, no caso. Mas eles refletem exatamente essa educação ali no caso dos autores, né, e são confiáveis. Ao contrário do que um amigo aqui fala, né, ele fala que ele alega que eles eram indoutos. Olha o erro aí, pessoal, olha o erro aí. A expressão indoutos e comuns, em Atos 4,13, não necessariamente significa que Pedro e Paulo e João, né, Pedro e João, perdão, eram completamente analfabetos. O termo indoutos, aqui no grego, né, pode se referir ao fato de que eles não foram formalmente educados nas escolas rabínicas, mas não implica analfabetismo total. Além disso, como N.T. Wright observa, Pedro e João podem ter utilizado escribas, como era costume na época. Na própria epístola de Pedro, a menção de Silvano como coautor, sugerindo o uso de uma prática comum de ditado. Ou seja, o termo indoutos não quer dizer analfabeto, meu amigo. O termo indouto quer dizer um casamento. Então nós já vimos isso, né? Certo? Que não tinham instrução e nem estudo. Então, dificilmente, um discípulo de Jesus, aqueles pescadores lá da Galileia, dificilmente teriam condições de escrever em grego. Como eram judeus da Galileia, como o próprio Jesus, eles falavam a língua aramaica. Porque ali na região, na época, era falado o aramaico. Portanto, é pouco provável que os primeiros discípulos de Jesus tivessem algum conhecimento do grego. Se tivesse, seria um conhecimento extremamente grosseiro, visto que eles passavam a maior parte da sua vida. Nós vemos aqui que não cita fonte nenhuma, né? Nós vimos aqui que não cita, e nós aqui citamos muitas fontes, tá? Nós já vimos aqui, ó, citamos aqui várias fontes, tá? Então, o que acontece? Olha aqui. Embora seja plausível que alguns discípulos de Jesus fossem de origens humildes e possivelmente analfabetos, há várias questões com essa afirmação. Primeiramente, a tradição judaica dava grande valor à memorização e transmissão oral do ensinamento, como observado por estudiosos da cultura judaica como Alan Miller. Além disso, é possível que os discípulos tivessem amanuenses, escribas, tá, que ajudassem a transcrever seus ensinamentos. A prática de ditar textos de escribas era comum no mundo antigo, como evidenciado pelas cartas de Paulo, onde ele faz referência a seus amanuenses, por exemplo, Romanos 16:22. Além disso, a alfabetização entre os judeus do primeiro século era maior do que o Borges sugere. Estimativas mais recentes, baseadas em estudos arqueológicos, indicam que a alfabetização no mundo judaico, especialmente entre os fariseus e aqueles de treinamento religioso, era significativamente mais elevada do que em outras partes do Império Romano. Isso sugere que é possível que alguns dos apóstolos, seus seguidores, fossem capazes de escrever em grego ou hebraico e aramaico. Tá, pessoal? Então nós vemos aí. Então a alegação do amigo que, não, foi alguém com domínio ali, com poder que escreveu. Não, pessoal, foram eles, possivelmente com a ajuda também de secretários amanuenses, mas foram eles as testemunhas oculares. Tá bom, pessoal? Então tá aí, tá? Então vamos ver mais aqui a alegação, né? O que ele alega aqui, ó? Os evangelhos foram escritos muito tempo após os eventos sofreram alterações, tá? Vamos ver aqui, se é isso. Conversando também com outros camponeses analfabetos, falantes de aramaico, trabalhando ali diariamente com essas pessoas. Então, os discípulos de Jesus não poderiam ser os escritores dos evangelhos. Claro que poderiam, já respondemos sobre isso. Porque os evangelhos foram escritos em grego. Né?
E, obviamente, por cristãos que tinham uma certa educação. E eram capazes não só de falar, mas também de escrever em grego. Porque é uma grande diferença de Vamos ver aqui, né? falar uma língua e Então, os evangelhos foram escritos há muito tempo, né? Após os eventos, sofreram alterações. Vamos ficar aqui no artigo, pessoal, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Eu não tenho paciência para ver isso aí. E aqui eu já respondi tudo. De fato, os evangelhos foram escritos entre 30 e 60 anos após os eventos descritos, mas isso não era incomum à época. Muitos outros relatos históricos antigos foram escritos décadas ou mesmo séculos após os eventos que narram. Então, de onde esse amigo aí tira isso aí, que não, tem que ser ali, direto, porque os historiadores o mencionam. Ora, pessoal, muitos outros também não mencionam outro personagem. O historiador N.A.N. Sharon White, em seu estudo sobre a transmissão da história oral do mundo antigo, argumenta que é improvável que a tradição oral sobre Jesus tenha sido significativamente corrompida em tão pouco tempo. Além disso, estudos da crítica textual indicam que os manuscritos dos evangelhos, embora tenham variantes menores, não sofreram alterações substanciais em o seu conteúdo essencial, tá bom, pessoal? Olha que interessante aí, pessoal. Aqui está respondendo, no artigo está respondendo. Pessoal, quem quiser ver, está aqui o artigo, pessoal. Não vou precisar repetir, tá? Eu não vou ver o vídeo do sujeito, que é muito longo. Eu não vou perder tempo com isso. E aqui estão respostas para tudo, tá? Aqui, ó. Embora Paulo não tenha escrito uma biografia de Jesus, por quê? Ora, porque aqui, ó. Ele fez várias referências aos eventos cruciais da vida de Jesus, incluindo sua morte e ressurreição. Em 1 Coríntios 15, Paulo apresenta um resumo da vida, morte e ressurreição de Jesus, que corresponde ao que encontramos nos evangelhos. Tá? Então, se vocês verem os livros aí que eu divulgo, tá? Não ficarem com palpiteiros de YouTube, tá? Vocês vejam os livros ali que eu publiquei agora, lançados na Amazon. Os links aqui estão aqui na descrição, porque o pessoal vai perguntar. Está aqui na descrição, pessoal, os livros, tá? Além disso, Paulo estava escrevendo cartas para resolver questões teológicas e práticas nas igrejas, não para fornecer uma biografia detalhada de Jesus, o que explica a ausência desse tipo de relato em suas cartas. Tá bom? Então tá aqui, ó. Perda de escritos de cristãos e seleção dos evangelhos. É verdade que nem todos os textos cristãos sobreviveram, mas a seleção dos evangelhos canônicos não foi arbitrária. Já falamos sobre isso, os critérios eram muito sérios. Né? Os critérios para a inclusão do cânone foram rigorosos, envolvendo a apostolicidade, tá? Ligação direta com os apóstolos, o uso contínuo nas comunidades cristãs e a coerência doutrinária com os ensinamentos apostólicos. Segundo Bruce Metzger, um dos maiores especialistas em crítica textual, a formação do cânone foi um processo cuidadoso baseado na aceitação universal dos textos por várias comunidades cristãs ao longo dos séculos. Então, pessoal, basicamente o que ele fala é o mais do mesmo, tá? Esse cara aqui é o mais lorota do mesmo, balela do mesmo, tá? Então, aqui está tudo respondido. A progressão dos evangelhos. A maioria dos estudiosos concorda que os evangelhos têm diferentes ênfases teológicas. Mas isso não significa uma construção do mito, né? Essa bobeira, tá? Então, pessoal, está todo o artigo aqui respondendo ponto por ponto desse vídeo, tá? Eu não vou precisar ler tudo, tá aqui para quem quiser ver. E as fontes acadêmicas aqui, ó, que o amigo lá não cita, tá bom, pessoal? Então está tudo aqui. Se vocês quiserem saber mais, deixem nos comentários que eu respondo, tá bom? O e-book Evidência da Ressurreição de Jesus, os livros que eu recomendo estão todos aqui, tá bom, pessoal? Tá bom? Então é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem e divulguem, compartilhem, tá bom, pessoal? Com seus amigos, tá bom? Um abraço e até mais.